A gente está voltando na Rádio Jovem Pan, você vai deixando o seu like, participando no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E a gente voltando do break da rádio, também informação aqui, mercado da bola do Flamengo, hein? Uma informação importante, Guilherme Silva me mandou a informação. A nossa fera, o monstro Guilherme Silva. Deve ter recebido mensagem mandou do Landim. aqui uma informação importante que acaba de chegar envolvendo De La Cruz, hein? Negócio do Flamengo, River Plate, Nicolás De La Cruz, jogador uruguaio de seleção uruguaia. Achei que jogou bem contra o Brasil, hein, nas eliminatórias. E nós temos um fato novo, uma nova informação aí envolvendo essa negociação. Estamos voltando na Rádio Jovem Pan. 3, 2, 1... Agora sim, estamos de volta em toda a rede Jovem Pan News com o bate-pronto para você. Falando ainda do Flamengo, mercado da bola. Informação que chega do nosso Guilherme Silva, porque o Jorge Brito, presidente do River Plate, já falou em tom de despedida sobre o Nicolás De La Cruz. Abre aspas para o presidente do River. Sou eternamente agradecido ao De La Cruz. Ele teve a chance de ficar livre no passado e não o fez. Renovou o contrato. Ele ficou mais tempo do que outro jogador ficaria. Essas coisas eu não me esqueço. Fecha aspas, a declaração aqui do presidente do River Plate. O De La Cruz está numa negociação com o Flamengo. O Flamengo está decidido a pagar a multa do Nicolás De La Cruz. E os argentinos estão aí aguardando os 16 milhões de dólares para liberarem o jogador para o Flamengo. De hoje, né, Pedro? O De La Cruz muito tempo, sonho já pelo menos um ano que o Flamengo fala nesse jogador. E eu gosto, acho um jogador de bom nível. 16 milhões de euros, é isso? É. Falou? Dólares. Dólares. 16 milhões de dólares. Então. Dólares. E existem pendências quanto tempo de contrato e salários. Mas eu acho que o Flamengo encara. O Flamengo está chegando num acordo com o River Plate. E assim, eu acho que o Flamengo vai dar uma renovada no meio campo, né? Vai precisar de jogadores para o setor. Acho que o Everton Ribeiro não vai continuar, né? Por exemplo, e o De La Cruz cairia muito bem lá. Jogador experiente, jogador rodado, jogador Libertadores, Copa do Mundo. Ele chegou a jogar o De La Cruz? Não, né? Jogou, na última ele foi, sim. Jogou, né? Cerca de 80 milhões. Jogador rodado, né? Jogador... 16 milhões de dólares, nossa. 80 milhões de reais. 80 milhões de reais. E é muito provável que ainda, pelo fato de estar tratando com o futebol argentino, ainda o Flamengo consiga dividir isso, né? Até a informação que chega aqui, o Flamengo já trata esse tema como resolvido, vai pagar a multa e também estão de acordo com o pagamento à vista da multa. Agora está feito, então. Do De La Cruz. E aí vai ter que se acertar agora com o jogador, tempo de contrato, salário, e acho que isso se acerta. Chega lá um chequinho que você sabe que não volta. Ou então faz um Pix de 80 milhões. Tá lá, os caras vão levar em essência. Essência o De La Cruz. Não, já fez até um agradecimento aí. Graças e tal. Graças, vem com aquele laço. Aquele laço de pra gente. É lógico. Essa é uma grande força do Flamengo, né? O Flamengo, ele é um time hoje, isso agora parece normal, mas assim, há 5 anos era impensável um time brasileiro pagar 15, 20 milhões de euros por um jogador. E o Flamengo não é a primeira vez que vai fazer isso, né? E porque tem como fazer, né? Não é nenhuma loucura, não. O Flamengo hoje tem condição de fazer isso. O Palmeiras talvez tivesse, mas o Palmeiras tem uma outra política de contratação. É uma questão de opção, né? Da maneira como se trabalha. E como já falei aqui, não acho errada a maneira como o Palmeiras trabalha, como a do Flamengo também não é. É uma questão de opção, né? O Flamengo, ele investe pesado. O Flamengo, ele 15 milhões de euros, se ele tem a convicção de que o jogador vai ser útil, ele vai lá e paga 15 milhões de euros, paga 20. Hoje ele tem essa condição de fazer isso sem gerar problemas financeiros no clube. Claro que você tem que ter uma convicção de que você vai acertar. E o De La Cruz é um cara... que tem grande chance de funcionar, né? Um jogador que já não é uma aposta, né? Um jogador experiente no River há bastante tempo, de seleção, jogador muito bom aqui para o mercado sul-americano. Acho que é um ótimo negócio para o Flamengo. É caro, mas o Flamengo tem condição de fazer. Sobre o De La Cruz, também é importante ressaltar aqui que o Liverpool de Montevideo detém 50% dos direitos econômicos do jogador
E acho que o River Plate e o Liverpool vão dividir aí, né? 50% para cada lado. Você ainda vai falar, o meu. Você imagina o Liverpool do Uruguai rapaz. Recebendo metade desse cheque aí. Nossa Senhora, não haverá churrascaria fechada. Então vai 50% para cada lado. É isso. Cara, 8 milhões de dólares no Liverpool do Uruguai? Vai cair essa grana? Então, já pensou? Deus do céu, pô. Dá pra comprar o name rights do Liverpool do Uruguai com esse dinheiro. Lógico. Nossa Senhora. Muito bom. É uma grana que muda o patamar. A venda dele vai ajudar um time argentino e um time uruguaio. Exatamente. Verdade. E no caso do futebol uruguaio, outro dia a gente estava até conversando sobre isso, né? Um futebol mais modesto, se comparado até ao argentino, ao brasileiro, né? Vai ajudar bastante, né? Algo que pode mudar o patamar do clube. E vai continuar à disposição do professor Bielsa, né? Marcelo Bielsa, na seleção uruguaia. Nicolás de la Cruz, eu gosto bastante. E o Flamengo já vem insistindo nessa negociação há um tempão, né? O jogador também, como disse o presidente do River Plate, teve várias possibilidades de sair do time, não saiu, permaneceu até o final. Então tá aí, Nicolás de la Cruz, bem encaminhado como novo reforço do Flamengo. Bruno. Ótimo jogador, é um cara que... O De La Cruz, ele é um jogador que faz uma função, ele é um jogador de meio campo, de força, muito dinâmico, ele chega bem à frente, ele pode fazer uma função, por exemplo, de um jogador de meio campo que parte do lado para dentro. Normalmente ele faz isso a partir do lado esquerdo, né? O Flamengo, ele pode utilizá-lo dessa forma. O Flamengo pode jogar com 2 pontas, como terminou o ano, 2 atacantes pelo lado mesmo, um meia ali que é o Arrascaeta e um atacante. Mas o De La Cruz pode ser um jogador de lado, não é um atacante, é um jogador de meio campo, mas ele joga muitas vezes partindo do lado e depois movimentando para o meio. Então é um jogador que dá alternativas, ele pode jogar como um volante, pode jogar como um meia, pode jogar encostando no ataque. Ele não é um articulador como a Arrascaeta, ele é um cara mais de força, de dinâmica, de chegar à frente, de usar muito a parte física, e movimenta muito, né? Um cara que não para, ele movimenta bastante. É um jogador vai ser, acho que, bem útil ao Flamengo, né? E tá bem fisicamente, no jogo com o Brasil, fez um dos gols do Uruguai na vitória contra o Brasil, né? 2-0, foi um gol do Darwin Núñez, um gol dele, então é um jogador muito bom. Joga muito, e aí o torcedor do Flamengo imagina isso, né? Arrascaeta e De La Cruz juntos, ou Arrascaeta num jogo, coloca o De La Cruz no outro. É o Arrascaeta que vem sofrendo com problemas físicos. Juntos, inclusive na seleção já fizeram isso, né? Sim. Dá pra jogar os dois. O Arrascaeta é mais um articulador, né? O De La Cruz não é um jogador assim como o Arrascaeta, um armador, um cara de meter uma bola assim fora do esperado, assim, é um cara mais de movimentação, de dinâmica. Na seleção uruguaia, o De La Cruz ele é titular, o Arrascaeta nem sempre, porque muitas vezes essa função do Arrascaeta ela não é utilizada na seleção. Assim, muitas vezes o Uruguai, não só com o Bielsa, mas antes com o Alonso, antes com o Tabárez, às vezes não usava assim, um meia como o Arrascaeta, que o Arrascaeta ele é muito bom, é um jogador que faz coisas que às vezes bem inesperadas, mete uma bola diferente, faz gol. Mas ele é um cara que, até pela condição física dele, muitas vezes ele não colabora tanto sem a bola, né? Então a seleção do Uruguai, muitas vezes, ela não usa um cara na função do Arrascaeta. Mas o De La Cruz é titular, joga ali com o Ugarte, com o Valverde, e aí às vezes é um terceiro atacante, às vezes é mais um meia, e aí quando tem mais um meia o Arrascaeta joga, mas muitas vezes é um terceiro atacante ali, além dos 3 meio-campistas. Podem jogar juntos, mas como o Flamengo sofreu também com a ausência do Arrascaeta, que vem sofrendo, né, com alguns problemas físicos e tudo mais, se não tiver o Arrascaeta, tem o De La Cruz. Né? Se não tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta. Um pouquinho o jeito de jogar com o De La Cruz, né? Muda um pouquinho, mas não dá para... Pô, jogador desse porte, dá para jogar tranquilo. Como diz de novo, lembrando o filósofo Vampeta, se jogador ruim pode jogar junto, jogador bom também pode, né? Pode. Dá tranquilo. O Vampeta fala, né? Os melhores têm que jogar. Tá certo, né? Os melhores têm que jogar. Tá certo. É aquele negócio, mas ele é bom, mas ele não joga. Não dá pra jogar tudo. Dá, viu? Não, ele é bom. Não vai jogar todos os Esse cara é muito bom, mas sabe qual é o problema? Não dá pra jogar todos os jogos. Cara, só joga todos os jogos jogador muito ruim. Esses daí. É verdade. Inacreditável. Não sente dor, olha. Nada. O que ninguém quer que sinta, mas...
O cara não sente dor. Não é expulso. Não reclama nada, zero. Não é expulso. Não é expulso. Nada. Não cria nenhum tipo de dificuldade. E eu quero que você jogue de goleiro. Estou aqui para servir. Então, sabe? Mas não adianta. É melhor você ter um jogador que é muito talentoso, ele não tem condição física de jogar os 90 minutos. Dá para ele jogar um tempo muito bem. É bom ter o cara. Claro, dentro de um formato de pagamento, sabe? Eu entendo tudo isso. Uma negociação tem que ter isso. Mas você tem que levar em conta a dose de talento que o cara te entrega. Esse esporte ainda precisa de talento. O futebol ainda precisa de talento. Alguém que coloque a bola para dentro. E ainda, já que a gente está no tema mercado da bola, Flamengo, o Léo Ortiz, tá? Informação aqui do GE. O Léo Ortiz comunicou ao Bragantino que quer jogar no Mengão. O zagueiro interrompeu as suas férias nos Estados Unidos para participar das conversas e manifestou ao Massa Bruta o desejo de ir para o clube carioca. A primeira proposta do Flamengo, 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, mas o Bragantino pediu 6 milhões e meio de euros, 35 milhões de reais. A diretoria rubro-negra se assustou com a pedida, deu uma recuada, e isso fez com que o zagueiro resolvesse se posicionar e pedir para que o Bragantino seja mais flexível com a negociação. E as conversas entre as partes aí parece que viraram a madrugada, e o Flamengo também está bem encaminhado aí com o zagueiro Léo Ortiz. Flávio que conhece bem, tem fontes lá em Bragança Paulista. Já está formada a dupla, Léo Ortiz e Léo Pereira. Ele é um líder, né? Lá, ele é o capitão do time, tá um cara muito querido na cidade e tal. E se ele resolveu jogar pelo Flamengo, ele vai jogar pelo Flamengo. Acho que não tem muito problema, não. Agora, é negociação, né? Um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. 5 milhões ou 6,5 vai sair negócio. Vai sair, vai por 6, vai. O Bragantino vai facilitar. O Bragantino, ao contrário de alguns, não precisa de dinheiro. Né? Mas também não vai ser tão mala. Não vai ser 6,5? 6 mil, 6 milhões. Atendendo ao pedido do jogador. Acho. E ele tem ele é muito respeitado lá, né? Ele é muito querido lá. É um cara que só fez coisa boa. Como eu falei, é capitão do time. Também, por outro lado, chegou na seleção jogando lá e tal. Enfim, eu acho que vai dar negócio, sim, tranquilo. E até em cima disso, lembrando, no começo do ano, da temporada, o Bragantino, até por conta da questão financeira, tudo mais, fez jogo duro aí com o Palmeiras para liberar o Arthur, né? Fez jogo duro, virou até uma novela. Colocaram o Arthur para jogar um jogo amistoso ali, preparatório, tudo mais. E no dia seguinte chegaram num acordo as partes, né? Palmeiras, Bragantino e Arthur, mas não foi assim tão fácil, né? Que o Palmeiras foi lá buscar o jogador e levou com facilidade. Não, teve toda uma negociação para chegar no valor que o Bragantino queria. Uma boa venda. O Flamengo já comprou o Fabrício Bruno do Bragantino, né? No início de 2022, né? Agora o Léo Ortiz. Aliás, os dois, aquele ano que o Bragantino foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, a zaga era Fabrício Bruno e Léo Ortiz, eram os dois. O Flamengo já comprou um, pode comprar o outro. Flamengo que não tem o Rodrigo, que não vai ter mais o Rodrigo Caio, que jogou bem pouco esse ano. E aí tem que ver Pablo e Davi Luiz, né? Que são os outros dois zagueiros reservas, né? O Pablo também jogou pouco. Então, se o Léo Ortiz chegar, eu imagino que pelo menos um dos dois também não vai permanecer.